Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César e na aula de hoje vamos falar sobre matrizes. Vamos estudar os fundamentos básicos, conceitos necessários para o trabalho das matrizes, começando com a parte introdutória. As matrizes são tabelas que contêm informações numéricas nas quais é possível realizar operações como soma, produto, etc. Então, o que eu estou falando aqui, pessoal? Que quando eu trabalho o conceito de matriz, eu estou falando sobre uma tabela. E essa tabela contém números, ou seja, informações numéricas, e a partir desses números, dessas informações numéricas, vamos realizar operações, como, por exemplo, soma, produto. Beleza? Show de bola, apenas parte introdutória. Agora vamos à definição, vamos melhorar essa introdução. Matriz é uma tabela que contém números dispostos em linhas e colunas, os quais são colocados entre parênteses ou colchetes. E eu tenho aqui um exemplo de matriz. Eu tenho aqui uma tabela com informações numéricas e aqui nós temos parênteses, mas claro, eu poderia ter colchetes. Eu poderia ter, por exemplo, uma matriz como essa. Vou colocar aqui as informações numéricas para que você possa observar. Então, poderia, por exemplo, ter essa matriz aqui, ó. Nesse caso, eu tenho colchetes, tá bom? E eu também poderia ter assim, pessoal, com duas linhas. Também é muito comum aparecer matriz nestes casos, tá legal? Coloquei aqui alguns valores somente para que vocês pudessem observar. Então, aqui eu tenho três representações de matrizes. Aqui parênteses, aqui colchetes, aqui apenas duas barrinhas, tá bom? Então, nessa tabela que eu tenho informações numéricas, eu tenho números, eu posso colocar esses valores dispostos a partir de parênteses, colchetes ou até mesmo essas duas barras, beleza? Show de bola, vamos prosseguir. Agora é o seguinte, como é que eu represento uma matriz? Vamos falar sobre a representação e sobre a sua lei de formação. Isso aqui é muito importante, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro, representação letra maiúscula. Então, eu coloquei aqui, ó, o A. Poderia ser B, C, qualquer letra do alfabeto. E os números são os elementos. Então, aqui eu tenho quantos elementos? 4. Importante, enumeram-se as linhas de cima para baixo e as colunas da esquerda para a direita. Então, vamos lá, pessoal. De cima para baixo, 1 e menos 3 é a minha primeira linha, ok? Porque eu vou de cima para baixo. 5 e 8 formam a minha segunda linha. Show! Agora, olhando da esquerda para a direita, eu tenho as colunas 1 e 5. É a primeira coluna. Menos 3 e 8 formam a minha segunda coluna. Então, observe que essa matriz ela contém duas linhas e duas colunas. Então, representa-se a matriz a partir de uma letra maiúscula do nosso alfabeto. E quando eu olho para as linhas, eu olho de cima para baixo. Então, eu tenho aqui, ó, primeira e segunda linha, olhando de cima para baixo. E as colunas da esquerda para a direita. Eu vou ter a primeira coluna e a segunda coluna. Neste caso aqui, obviamente, poderia haver mais linhas e mais colunas, ou até mesmo menos linhas e menos colunas, tá bom? Legal. Agora é o seguinte, os elementos, eles possuem dois índices. Normalmente representamos a partir de MN, a parte da ordem. Como assim dois índices e ordem MN? Vamos lá que você vai entender. Vamos pensar aqui nessa mesma matriz, tá legal? Eu tenho aqui 4 elementos. Então, quando eu pego essa matriz A e eu a represento a partir de 4 elementos, esses elementos possuem índices. Então, por exemplo, esse 1, ele é o elemento A e J, onde o I representa a linha e o J representa a coluna. O menos 3, o 5 e o 8 também são elementos A e J. Então, pessoal, em relação aos elementos, nós representamos normalmente dessa forma, A e J, onde I representa a linha, em todos os casos, o I representa a linha, eu vou colocar aqui como exemplo, e em todos os casos, o J representa a coluna que aquele elemento se encontra. E M e N é relacionado à parte da ordem. Por exemplo, essa matriz A ela é uma matriz M por N, tá bom? Aqui é a ordem da matriz, onde M é a quantidade de linhas e N é a quantidade de colunas. Então, aqui eu tenho uma representação genérica, tá bom? Então, cada elemento da minha matriz ele tem um posicionamento em relação à linha e coluna. A cada elemento eu coloco o A e J, sendo o I referente à linha e J referente à coluna. E a minha matriz ela tem a quantidade de linhas e quantidade de colunas.
Isso é a ordem da matriz. E eu represento normalmente pelas letras minúsculas M e N. M é justamente a quantidade de linhas e N é a quantidade de colunas. Tudo bem? Legal. Julio, então como é que ficaria aqui? É o seguinte, ó. Esse 1, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, o meu elemento A11, que é a primeira linha e primeira coluna, é o 1. O menos 3 é primeira linha com segunda coluna, então é meu A12, ó. Menos 3. O 5, ele está na segunda linha com primeira coluna, é o que a gente chama de A21. E o 8, ele está na segunda linha e segunda coluna, é o meu A22, ok? E observe que essa matriz A, ela tem duas colunas e tem duas linhas. Na ordem, claro, duas linhas e duas colunas. Então, essa matriz A é uma matriz 2 por 2, tá bom? Aqui é apenas representação e lei de formação, porém, são assuntos importantes, o aluno tem que saber isso. Legal? Vamos prosseguir. Olha um exemplo. Eu tenho aqui essa matriz. Eu quero o elemento A21 mais o A33. Repare que essa matriz tem 1, 2, 3 linhas e 1, 2, 3 colunas. Então, essa matriz B é uma matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. O A21, o 2 representa a linha e o 1 representa a coluna. Ele tem que estar na segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna, quem é? É o 8. Então, o 8 é o meu A21. Agora, eu quero o elemento que está na terceira linha, terceira coluna, que é o A33. Primeira, segunda, terceira linha, primeira, segunda, terceira coluna. Quem é o meu A33? É o 7. E a questão que é o somatório, 8 mais 7 é igual a 15. Então, observe que é importante o aluno conhecer o posicionamento dos elementos dentro da matriz, porque a partir daí eu posso trabalhar várias operações, tá bom? Show de bola? Prosseguindo. Vamos falar agora sobre os tipos de matrizes, apenas classificação, tá bom? O que é uma matriz linha? Como o próprio nome sugere, é aquela que só possui linha, ou seja, ela possui uma única linha. Olha para essa matriz A. Ela tem apenas uma linha. Então, aqui eu tenho a matriz linha, tá bom, pessoal? Quando eu falo classificação, é só você identificar que tipo de matriz você está diante naquele momento, tá bom? Aqui é a matriz linha. Matriz coluna, só tem coluna, então ela tem uma única coluna. Observe que a matriz B, ela apresenta apenas uma única coluna, autoexplicativo. Matriz nula, como o próprio nome sugere, é aquela matriz em que eu apresento como elemento somente zero. Observe que aqui, ó, essa matriz C é a matriz nula, porque aqui só aparecem elementos iguais a zero. Então, matriz coluna, uma única coluna, matriz nula, todos os elementos são iguais a zero. Tudo bem? Bem fácil, né? Pessoal, isso aqui é muito importante, tá bom? Importante pra caramba, que é o conceito de matriz quadrada. Pessoal, sem enrolar muito, matriz quadrada é aquela em que a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. E é relacionando, né, as matrizes quadradas que nós estudamos os determinantes. Somente matrizes quadradas admitem determinante. Então, é muito importante o aluno conhecer isso. Matriz quadrada é aquela em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, observe aqui os exemplos. Ó. Essa matriz A, ela possui duas linhas e duas colunas. É uma matriz 2 por 2. Matriz B, ela possui 3 linhas e ela possui 3 colunas. Então, ela é uma matriz 3 por 3. Pessoal, para matrizes quadradas, eu posso abreviar essa nomenclatura. Quando eu tenho a matriz 2 por 2, eu posso simplesmente falar matriz de ordem 2. E os enunciados exploram muito isso. Quando eu tenho a matriz 3 por 3, eu posso falar simplesmente que eu tenho a matriz de ordem 3. Mas, Júlio, então se eu tiver 4 linhas e 4 colunas, é a matriz quadrada? Sim, porque o número de linhas é igual ao número de colunas. E essa matriz quadrada, eu posso falar que é a matriz de ordem 4? Sim, você pode falar que é a matriz de ordem 4. Beleza? Vamos prosseguir. Matriz identidade. Observe que somente matrizes quadradas admitem matriz identidade, ó, porque a matriz identidade é uma matriz quadrada. Então, na matriz identidade, o número de linhas é igual ao número de colunas. E a diagonal principal é formada somente pelo número 1 e os demais elementos são iguais a zero. Então, vamos lá, pessoal. Vamos observar essa matriz aqui. Matriz E. Observe que a diagonal principal, que é essa daqui, ela apresenta apenas o número 1. E os demais elementos todos são iguais a zero. São esses dois aqui. Então, essa matriz é a identidade.
Matriz identidade é uma matriz quadrada onde os elementos que formam a diagonal principal são iguais a 1 e os demais são iguais a 0. Mas, Julio, mas como é que eu vou saber quem são os elementos da diagonal principal? É muito simples, tá? Já anota aí no seu material. Os elementos que formam a diagonal principal são justamente aqueles em que o i é igual a j. Como assim, Júlio? O i é igual a j. Olha só. Tá vendo esse 1 aqui? Ele é o elemento a e j, não é? Você sabe disso. Quando você olhar para esse 1, ele está na primeira linha, porque eu olho de cima para baixo, e na primeira coluna da esquerda para a direita. Então, esse cara é o A11. É o A11. Então, repare que o 1 faz parte da diagonal principal, porque o i é igual a j. Ambos valem quanto? 1. Quando você olhar para esse 1 aqui, ele é um elemento a e j. Você vai perceber que ele está na segunda linha de cima para baixo e na segunda coluna da esquerda para a direita. Ele é o A22, perdão. Se é o A22, ele é 1, né? É o elemento 1 que está na posição A22. Então, observe que o i, que é 2, é igual a j, que também é 2. Então, isso faz com que esses elementos pertençam à diagonal principal. Ou seja, quem são os elementos da diagonal principal? O A11, o A22, o A33, o A44, o A55 e assim vai. São os elementos em que o índice I é igual ao índice J, tá bom? Beleza. Cuidado para não confundir a matriz identidade com a matriz diagonal, porque a matriz diagonal também é quadrada, só que aqui os elementos que não fazem parte da diagonal principal, eles são iguais a zero. E observe que aqui também, ó, os demais elementos são iguais a zero. A diferença, pessoal, é a seguinte. Na matriz identidade, os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Aqui não, eles são diferentes de 1. Essa é a diferença, porque ambas são matrizes quadradas, só que aqui, pessoal, e aqui, os demais elementos também são iguais a zero. O que difere uma da outra é justamente isso. Na matriz identidade, os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são zero, sendo ela quadrada. Na matriz diagonal, os elementos da diagonal principal não são iguais a 1, ela é uma matriz quadrada, porém os demais são iguais a zero. Então, essa é a diferença, tá, pessoal? Na matriz identidade, os elementos da diagonal principal são 1, os demais zero. Na matriz diagonal, eu tenho os outros elementos que não fazem parte da diagonal principal iguais a zero, porém, os elementos da diagonal principal não são iguais a 1. Inclusive, se eu tivesse essa situação, vou criar aqui uma matriz W. Se eu tivesse isso aqui, pessoal, ó, 1, 25, 0 e 0, aqui eu não tenho uma matriz identidade, eu tenho uma matriz diagonal. Porque aqui ó, os elementos da diagonal principal não são iguais a 1. Tudo bem? Então tem que ser ambos, todos os elementos da diagonal principal iguais a 1 para que eu tenha a matriz identidade sendo os demais zero. Se pelo menos um não for igual a 1, não for igual a 1, perdão, sendo os demais igual a zero, a minha matriz é considerada a matriz diagonal. E para fechar nossa aula apenas com essa parte introdutória, vou falar sobre um assunto que cai muito em prova, que é a matriz transposta. Aqui é bem simples, tá, pessoal? O bizu é o seguinte, ó, linha vira coluna e coluna, obviamente, vira linha. É só isso. Observe o seguinte, eu tenho essa matriz G. Eu quero G elevado a T. É assim que eu denoto uma transposta, tá, gente? Se eu tenho a matriz a sua transposta é A elevado a T. Então, se eu tenho a matriz G, G elevado a T é a sua transposta. Então, não necessariamente eu preciso falar determine a transposta. Se eu falo considere a matriz C, determine C elevado a T, qualquer matriz elevada a T, eu estou pedindo a sua transposta. Linha vira coluna, coluna vira linha. Então, observe o seguinte, ó. Primeira linha, 5,81. Ela vai virar a primeira coluna, 5,81. Segunda linha, 4 menos 20. Vai virar a segunda coluna, 4 menos 20. Então, aqui, pessoal, eu tenho a matriz transposta, que é G de T. Beleza? Então, é só isso. Linha vira coluna, coluna vira linha. Agora, observe o exemplo 2. Eu tenho a matriz H, eu quero H de T. Primeira linha vai virar a primeira coluna. Segunda linha vai virar a segunda coluna. Eu quero que você perceba que aqui a matriz transposta é igual à matriz original. Pode perceber, ó. 4, 3, primeira linha. 4, 3, primeira coluna. 3, 1, segunda linha. 3, 1, segunda coluna. Repare que elas são iguais. Pessoal, se uma matriz qualquer, vou botar aqui o H, ela é igual à sua transposta, o que a gente pode afirmar? Que essa matriz original ela é simétrica.
Isso aqui é um conceito explorado em prova, tá bom? Então, aqui nesse exemplo, eu posso dizer que a matriz H é uma matriz simétrica, porque ela é justamente igual à sua transposta. Então, se eu tenho uma matriz qualquer, eu determino a sua transposta e percebo que essa matriz é igual à transposta, essa matriz original é considerada simétrica, tá bom? Isso é muito importante você conhecer. Pessoal, encerro a aula por aqui. É uma aula introdutória, importante para que vocês entendam, né, as aulas seguintes. Beleza? Então é isso. Encerro a aula por aqui. Tamo junto. Um grande abraço e até a próxima.